Claro, o Neolítico na Mesopotâmia é um período super fascinante, marcado pela transição de sociedades de caçadores-coletores para comunidades agrícolas e mais sedentárias. Esse período começa por volta de 12 mil anos antes da Era Comum, com o surgimento da agricultura, da domesticação de animais e de aldeias permanentes. Foi nesse período que a gente vê o desenvolvimento de tecnologias como a cerâmica e ferramentas mais elaboradas. E, claro, a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, foi um berço incrível para essas inovações. Claro, ao norte da Mesopotâmia, a gente tem as montanhas dos Zagros, que hoje correspondem ao oeste do Irã. Essas montanhas foram importantes, como fonte de recursos e também como uma barreira natural. Ao oeste, a gente chega na região que hoje conhecemos como o Levante, onde fica a Palestina, Israel, o Líbano, a Jordânia. Essa região também passou por uma transição neolítica bem interessante, com o desenvolvimento de aldeias agrícolas. A conexão entre essas regiões ajudou a espalhar inovações, culturas e até mesmo ideias religiosas ao longo do tempo, né? Um mosaico, cultural e histórico bem rico. Antes do Neolítico, a região era habitada por culturas de caçadores-coletores, como os natufianos, que viveram mais ou menos entre 15.000 e 11.500 anos antes da Era Comum. Eles já apresentavam sinais de sedentarismo, como a construção de aldeias e o armazenamento de alimentos. Essa cultura é considerada uma das precursoras da transição para o Neolítico, influenciando o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais na região. Sim, a domesticação de animais foi um marco super importante desse período. Na região da Mesopotâmia, ovelhas, cabras e depois bois começaram a ser domesticados aos poucos, quando as comunidades perceberam que poderiam manter esses animais por perto para ter uma fonte constante de carne, leite e outros recursos. Esse processo foi gradual, mas transformou completamente o estilo de vida, permitindo que as pessoas se fixassem em um lugar só e formassem comunidades cada vez maiores. Sim, temos uma noção aproximada das datas. As ovelhas e cabras foram alguns dos primeiros animais a serem domesticados, por volta de 9.000 a 8.000 anos antes da Era Comum. Os bois, um pouco depois, por volta de 8.000 a 7.000 anos antes da Era Comum. E não podemos esquecer dos cães, que foram domesticados ainda antes, possivelmente lá pelo fim do Paleolítico, há mais de 12 mil anos. E cada espécie trouxe suas próprias vantagens e ajudou a moldar essas comunidades neolíticas. Göbekli Tepe é realmente fascinante. Ele fica no sudeste da atual Turquia e é um sítio arqueológico datado de cerca de 11 mil anos antes da Era Comum, ou seja, ele é anterior até mesmo ao período neolítico clássico. O mais interessante de Göbekli Tepe é que ele mostra que sociedades de caçadores-coletores já eram capazes de construir monumentos megalíticos complexos, com pilares de pedra esculpidos e arranjos cerimoniais. Isso desafia um pouco aquela ideia tradicional de que monumentos complexos só surgiram depois da agricultura. Então, Göbekli Tepe trouxe uma nova perspectiva sobre a complexidade social dessas comunidades bem antigas. Jericó é um exemplo incrível. Ela é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, com ocupação que remonta ao período natufiano, lá por volta de 10 mil anos antes da Era Comum. Os natufianos em Jericó já demonstravam sinais de sedentarismo, com construções de casas e, mais tarde, muralhas que indicam algum nível de organização social e defesa. A transição do modo de vida nômade para o sedentarismo em Jericó é um ótimo exemplo de como as comunidades foram evoluindo e se adaptando durante o final do período natufiano e o início do Neolítico. Sim, além de Jericó, outras comunidades importantes foram surgindo nesse período. Por exemplo, a vila de Çatalhöyük, um pouco mais tarde, já no Neolítico, na Anatólia, também é um exemplo bem famoso. Além disso, em várias partes do Levante, surgiram aldeias que começaram a desenvolver práticas agrícolas e a se sedentarizar. Esses assentamentos foram fundamentais para o desenvolvimento das futuras civilizações da região.
A cerâmica começou a surgir no Neolítico mais ou menos por volta de 7.000 a 6.000 anos antes da Era Comum, dependendo da região. Na Mesopotâmia e arredores, a cerâmica inicialmente era bem simples, com poucos enfeites, mas com o tempo foram surgindo estilos mais elaborados, com padrões geométricos e depois até figuras mais complexas. A cerâmica foi super importante porque ajudou na armazenagem de alimentos e também no preparo da comida, o que foi mais um passo importante nessa vida sedentária do Neolítico. Com certeza, a cerâmica é uma das principais ferramentas que os arqueólogos usam para entender e catalogar esses povos, porque os fragmentos de cerâmica sobrevivem ao tempo muito bem. E cada cultura tinha seus estilos, suas técnicas de produção, padrões decorativos, e isso ajuda os pesquisadores a identificar de onde um determinado povo veio, com quem eles trocavam, como eles evoluíram ao longo do tempo. É como se a cerâmica fosse uma assinatura cultural de cada povo. Exatamente. A cultura Halaf, que floresceu um pouco mais tarde, já no sexto milênio antes da Era Comum, é muito conhecida justamente pelas cerâmicas bem elaboradas e coloridas. Foi através do estudo dessas cerâmicas que os arqueólogos conseguiram identificar a extensão dessa cultura, suas rotas de troca, suas influências. E é um ótimo exemplo de como a cerâmica ajuda a reconstruir a história dessas culturas antigas. No Neolítico, a gente tem várias culturas cerâmicas importantes. Além da cultura Halaf, que a gente mencionou, também temos a cultura Hassuna, que veio um pouquinho antes, com cerâmicas mais simples, e a cultura Samarra, que já tinha cerâmicas mais elaboradas e decoradas com motivos geométricos. Essas culturas se espalharam pela Mesopotâmia e arredores, cada uma com seu estilo próprio, refletindo as inovações e as interações entre esses povos. E com o tempo, essas tradições cerâmicas foram ficando cada vez mais sofisticadas, acompanhando o desenvolvimento das sociedades neolíticas. Com certeza, nesse intervalo de tempo, a gente vê várias culturas cerâmicas surgindo e se desenvolvendo. Além da Halaf, da Hassuna e da Samarra, a gente tem, por exemplo, a cultura Ubaid, que veio um pouco depois e já mostra um avanço bem grande na complexidade das cerâmicas, com desenhos mais sofisticados. E conforme a gente vai chegando mais perto do período de Uruk, lá por volta de 4.000 antes da Era Comum, a cerâmica vai ficando ainda mais diversificada. É realmente um período bem rico em termos de produção cultural. A cultura de Uruk é famosa por muitos outros vestígios além da cerâmica. Ela é conhecida como a primeira grande civilização urbana da Mesopotâmia e a gente encontra evidências de arquitetura monumental, como templos enormes, além dos primeiros exemplos de escrita cuneiforme, que foi um marco para a história. Além disso, a cultura de Uruk teve um papel importante na organização social, no comércio e no surgimento de uma vida urbana bem complexa. Então, ela é muito mais do que só cerâmica, é realmente um conjunto de inovações. A cultura de Uruk se desenvolveu por volta de 4.000 a 3.100 antes da Era Comum, aproximadamente. Esse período é marcado por um crescimento urbano impressionante na cidade de Uruk, que fica na região sul da Mesopotâmia, no que hoje é o Iraque. E esse período foi fundamental para o surgimento de muitas das características que a gente associa às civilizações mesopotâmicas posteriores. Os acádios foram um povo semita que se estabeleceu na Mesopotâmia por volta do terceiro milênio antes da Era Comum, sucedendo os sumérios. Eles foram responsáveis por fundar o primeiro império da história, o Império Acádio, sob o comando do famoso rei Sargão da Acádia. Eles conseguiram unificar várias cidades-estados sumérias, difundindo a língua acádia e influenciando profundamente a cultura e a política da região. O império deles durou cerca de 2 séculos, deixando um legado duradouro na Mesopotâmia. Sargão da Acádia é uma figura lendária da antiguidade. Ele teria começado sua vida como um copeiro, um servo de um rei sumério, mas acabou fundando o Império Acádio por volta de 2334 antes da Era Comum. Ele conquistou diversas cidades-estados sumérias, unificando a região sob seu governo, e ele é famoso por suas campanhas militares bem-sucedidas, que se estenderam até a Anatólia e possivelmente até o Mediterrâneo. O legado dele inclui a difusão
fusão da língua acádia, a administração centralizada e um modelo de império que influenciou muitos povos posteriores. Sargão foi muito estratégico na forma como absorveu a cultura suméria. Ele manteve muitos aspectos da administração suméria, como o uso da escrita cuneiforme, e preservou a religião suméria, incluindo seus deuses e templos. Ele também colocou administradores acádios em posições importantes, mas respeitou a estrutura social e cultural que já existia. Dessa forma, ele conseguiu criar um império que misturava as tradições sumérias com as acádias, resultando em uma fusão cultural bem interessante. A cidade de Acádia, que foi a capital do Império Acádio, ficava localizada na região central da Mesopotâmia, provavelmente às margens do rio Eufrates. A localização exata ainda não é totalmente confirmada pelos arqueólogos, mas acredita-se que ficava ao norte da cidade de Kish, em uma área estratégica que facilitava o controle das rotas comerciais e o acesso aos recursos naturais da região. Essa posição geográfica contribuiu bastante para o sucesso do Império. As estimativas de população para as cidades mesopotâmicas desse período, como a própria Acádia, variam bastante, mas acredita-se que elas poderiam ter algo em torno de algumas dezenas de milhares de habitantes. Cidades maiores, como Uruk, podiam chegar a entre 40 e 50 mil pessoas, mas a maioria das cidades ficava em uma faixa um pouco menor. De qualquer forma, essas cidades já eram grandes centros urbanos para a época e bastante avançadas em termos de organização social. Sargão era conhecido por sua habilidade militar e uma das estratégias mais marcantes que ele utilizou foi a criação de um exército permanente e profissional, algo que não era tão comum na época. Ele também utilizou táticas de cerco muito eficientes e aproveitou alianças estratégicas, subjugando as cidades-estados sumérias uma a uma. Além disso, ele garantiu a lealdade dos territórios conquistados ao colocar governantes fiéis e manter uma forte presença militar, criando assim um império coeso e duradouro. É verdade, o Império de Sargão foi muito extenso, mas não abrangeu toda a Mesopotâmia. Ao norte, ele chegou a conquistar regiões que hoje correspondem ao norte do Iraque e partes da Síria, incluindo cidades importantes como Mari. Ao sul, ele dominou a Suméria, chegando até o Golfo Pérsico, e ao leste, suas conquistas alcançaram regiões próximas ao Irã atual. Ele utilizou uma combinação de força militar e diplomacia para expandir suas fronteiras, garantindo assim um controle bem amplo sobre a região. Com certeza, a história de Sargão é envolta em várias lendas. Uma das mais famosas é a de que ele foi abandonado em um cesto no rio, assim como a história de Moisés, e foi resgatado e criado por um jardineiro. Outra lenda diz que ele era protegido pela deusa Ishtar, que lhe concedia poder e sucesso nas batalhas. Essas narrativas mitológicas ajudaram a construir a imagem dele como um herói divino e um líder quase lendário na história da Mesopotâmia. Sim, a maior parte dessas histórias mitológicas sobre Sargão foi registrada posteriormente. Muito do que sabemos sobre ele vem de textos que foram escritos séculos depois do seu reinado, e esses textos muitas vezes misturavam fatos históricos com elementos lendários e míticos. Essa prática era bem comum na antiguidade, já que os líderes muitas vezes eram retratados como figuras quase divinas para reforçar sua autoridade e o seu legado. Exatamente. Após a morte de Sargão, o trono passou para o seu filho Rimush, que governou por alguns anos e enfrentou várias revoltas das cidades conquistadas. Depois de Rimush, quem assumiu o poder foi outro filho de Sargão, chamado Manishtushu. Ambos os filhos seguiram os passos do pai, tentando manter o Império unido e expandir ainda mais o domínio da Acádia, mas eles enfrentaram muitos desafios internos e externos. Naram-Sin foi, na verdade, neto de Sargão e um dos governantes mais conhecidos do Império Acádio. Ele é lembrado por ter levado o Império ao seu auge, expandindo ainda mais as fronteiras e consolidando o poder da Acádia. Ele foi o primeiro governante mesopotâmico a se autoproclamar Deus em vida, o que era algo bem inovador para a época. Uma das representações mais famosas dele é a Estela da Vitória, que celebra suas conquistas militares e reforça a imagem
imagem dele como um líder poderoso e divino. A divinização de Naram-Sin foi realmente um marco interessante na história da Mesopotâmia. Ao se proclamar um deus em vida, ele quebrou uma tradição, já que antes os reis eram considerados intermediários entre os deuses e os humanos, mas não deuses eles mesmos. Ele se autoproclamou divino em um momento de grande expansão do império, o que ajudou a reforçar sua autoridade e a legitimidade do seu governo. Essa divinização também se reflete na arte da época, com representações dele usando símbolos que antes eram exclusivos dos deuses, o que mostra o quão inovador e ousado ele foi nesse sentido. De certa forma, sim, a divinização de Naram-Sin trouxe uma nova dinâmica para o sistema religioso da região, porque elevou o governante a um patamar divino. Isso impactou a relação entre o rei e os sacerdotes, já que o rei passou a ocupar um espaço que antes era exclusivamente das divindades. Isso também acabou reforçando o poder central do império, diminuindo um pouco a autonomia dos templos e dos sacerdotes, já que o rei acumulava não só o poder político, mas também um papel religioso muito mais forte. A queda do Império Acádio foi resultado de uma combinação de fatores. Durante o reinado de Sharkali-Shahi, que era filho de Naram-Sin, o Império começou a enfrentar várias rebeliões internas, além de invasões de povos nômades, como os Guti. Houve também mudanças climáticas que provocaram secas e dificuldades agrícolas, enfraquecendo a economia. Tudo isso levou a uma perda de controle central e o império acabou se fragmentando em várias cidades-estado, marcando o fim dessa era acádica. Esse período que segue a queda do Império Acádio é conhecido como o período intermediário e ele foi marcado por uma espécie de fragmentação política na Mesopotâmia. Com o enfraquecimento do poder central acádio, diversas cidades-estado voltaram a ter autonomia e os Guti, que eram um povo vindo das montanhas dos Agros, tiveram um papel importante nesse período, governando parte da região por um tempo. Esse período intermediário durou até a ascensão da terceira dinastia de Ur, que veio a reunificar boa parte da Mesopotâmia mais uma vez. Exatamente, o período Isin-Larsa vem logo depois desse período intermediário. Ele é marcado pela existência de duas cidades-estado principais, Isin e Larsa, que competiam pelo controle da região após a queda do Império Acádio e o fim da terceira dinastia de Ur. Esse período, que se estendeu mais ou menos entre 2000 e 1800 antes da Era Comum, foi um momento de transição, com várias cidades tentando recuperar o poder e a influência que Acádia e Ur tinham antes, e isso trouxe um dinamismo bem interessante para a política da Mesopotâmia. A terceira dinastia de Ur, que é frequentemente chamada de Ur III, foi um período de renascimento na Mesopotâmia que veio depois do período acádio e do período de fragmentação. Ela foi fundada por Ur-Nammu, por volta de 1110 antes da Era Comum, e foi marcada por um período de grande centralização e organização. Ur-Nammu e seus sucessores implementaram um código de leis, construíram zigurates impressionantes e desenvolveram uma burocracia bem sofisticada. Esse período foi considerado um dos últimos grandes momentos de florescimento cultural e político antes do surgimento do Império Babilônico. Sim, a queda da terceira dinastia de Ur foi bem documentada em tabuletas cuneiformes da época. Ela ocorreu em torno de 2004, antes da Era Comum, principalmente devido a invasões dos amorritas, que eram povos seminômades, e também dos elamicas, que vinham do leste. Além disso, houve um enfraquecimento interno da administração, o que deixou o reino mais vulnerável. As crônicas e os textos da época relatam a destruição da cidade de Ur e o fim desse período de grande esplendor. Sim, exatamente. A Lamentação sobre a Destruição de Ur é um texto muito famoso desse período. Ele é um poema que descreve de forma bem emotiva e tocante o sofrimento do povo de Ur com a destruição da cidade, a queda do seu poder e o abandono dos deuses. Esse tipo de texto, chamado de lamentação, era bem comum na Mesopotâmia e servia para expressar a dor coletiva e também para tentar aplacar a ira dos deuses, buscando uma forma de reconciliação.
Com certeza, é bem interessante notar essas semelhanças. As lamentações mesopotâmicas, como a de Ur, e as lamentações do povo de Israel, como as que a gente encontra na Bíblia, especialmente no livro das Lamentações, mostram como essa tradição de expressar o luto coletivo e a dor por meio da poesia era algo comum em várias culturas antigas. Essas narrativas ajudavam as comunidades a lidar com momentos de crise, ao mesmo tempo em que perpetuavam a memória desses eventos para as gerações futuras. Sim, a cidade de Mari teve um papel importante nesse período. Mari era uma cidade-estado e situada mais ao norte, na região que hoje é a Síria, e ela ganhou destaque justamente nesse período de fragmentação após a queda da terceira dinastia de Ur. Mari se tornou um importante centro político e comercial, e o seu auge aconteceu um pouco depois, por volta do século XVIII, antes da Era Comum, com o famoso rei Zimri-Lin. Então, Mari realmente se encaixa nesse contexto de transformações e reorganizações políticas da região. O contexto político desse período foi bem complexo. Com o enfraquecimento e a queda da terceira dinastia de Ur, várias cidades-estado da Mesopotâmia voltaram a competir pelo poder, e isso gerou um cenário de fragmentação e instabilidade. Cidades como Isim, Larsa, Mari e também Babilônia começaram a ganhar destaque, cada uma buscando expandir sua influência e domínio. Isso levou a uma série de alianças e conflitos, com cada cidade-estado tentando se sobressair e assumir um papel de liderança. Esse período de transição acabou preparando o terreno para o surgimento do Império Babilônico, que eventualmente unificou a região de uma forma mais estável. Exatamente. Mari ocupava uma posição bem estratégica, porque ficava numa região que fazia a ponte entre o mundo urbano da Mesopotâmia e as regiões habitadas por povos nômades e seminômades. Isso fez de Mari um centro comercial muito importante, onde caravanas e mercadores se encontravam, e também um ponto de contato cultural entre esses dois mundos. Essa característica fez com que Mari desenvolvesse uma cultura bem rica e diversa, refletindo essa mistura entre o urbano e o nômade. Os estados paleoassírios estão mais relacionados à região norte da Mesopotâmia, onde surgiu a civilização assíria, com centros como Assur e Nínive. Mari, por sua vez, tinha uma identidade própria e, embora tenha interagido com diversos povos, inclusive os assírios, ela não é classificada como um estado paleoassírio. Os paleoassírios surgiram um pouco depois e Mari já era um importante centro independente antes disso. Mas, sem dúvida, Mari contribuiu muito para essa rede complexa de interações entre diferentes culturas da Mesopotâmia. Mari tinha uma posição privilegiada nas rotas comerciais e isso permitia que ela mantivesse um comércio ativo com diversas regiões, inclusive com a Anatólia. A partir de Mari, produtos como metais preciosos, tecidos e talvez até mesmo madeira de qualidade circulavam entre a Mesopotâmia e a Anatólia. Esse comércio ajudava a fortalecer laços diplomáticos e também a disseminar influências culturais entre essas regiões, criando uma rede de intercâmbio bastante rica e complexa. Sim, a região que mais tarde se tornaria o Império dos Hititas já tinha contato comercial com a Mesopotâmia antes mesmo do surgimento do Império Hitita. Não eram colônias no sentido formal, mas havia uma rede comercial bem ativa com rotas que levavam mercadorias como metais, como o estanho, por exemplo, que era essencial para a produção de bronze, além de outros produtos. Essas trocas comerciais ajudavam a criar conexões culturais e políticas entre essas regiões, muito antes dos hititas se tornarem uma grande potência. Na época da terceira dinastia de Ur, as rotas comerciais eram muito bem estruturadas e conectavam a Mesopotâmia a regiões como a Anatólia, o Irã e até o Golfo Pérsico, com cidades como Ur sendo grandes centros de redistribuição. Com a queda de Ur e o início do período intermediário, o controle central diminuiu, mas o comércio continuou intenso, com cidades como Mari assumindo um papel de destaque. Mari
ficava numa posição estratégica no rio Eufrates, o que facilitava o acesso a rotas que levavam até a Síria, a Anatólia e o Mediterrâneo. Além disso, as rotas terrestres e fluviais conectavam Mari com povos nômades que traziam produtos das estepes e regiões mais distantes. Essa rede comercial era bem dinâmica e ajudava a manter a conexão entre essas diferentes culturas e regiões. Sim, exatamente. Os amorreus eram um desses povos nômades que tiveram um papel muito importante nesse período. Eles migraram aos poucos para dentro da Mesopotâmia e acabaram se estabelecendo em várias cidades, inclusive Mari e a própria Babilônia. Com o tempo, eles deixaram de ser nômades e passaram a integrar a vida urbana, contribuindo bastante para a cultura e para a política da região, especialmente no início do período babilônico, com governantes famosos como Hammurabi, que era de origem amorreia. Os amorreus tinham uma língua semita, assim como o acádio, mas com suas próprias características. Quando eles foram se estabelecendo na Mesopotâmia, eles acabaram adotando o acádio como a principal língua de administração e de escrita, inicialmente porque o acádio já era bem difundido e eles também tiveram bastante contato com a cultura suméria. Com o tempo, essa convivência fez com que a cultura e a língua amorreia se mesclassem bastante com as tradições acádias e sumérias, resultando numa fusão cultural bem interessante na região. Na época da terceira dinastia de Ur e depois durante o período intermediário, a Mesopotâmia era muito conhecida pela produção agrícola, especialmente de cevada, trigo e câmaras. Eles também eram famosos pela tecelagem de tecidos de lã, pela cerâmica e pela metalurgia, produzindo ferramentas e armas de bronze. Além disso, havia um forte comércio de pedras preciosas, madeira e até mesmo perfumes e óleos. Essa combinação de produção local e comércio de produtos vindos de outras regiões ajudava a manter essas cidades bem prósperas. Antes da ascensão de Hammurabi, a região da Mesopotâmia estava bastante fragmentada. Com o declínio da terceira dinastia de Ur, surgiram diversos reinos e cidades-estado que competiam entre si. Mari, Isim, Larsa e Assur eram algumas dessas potências regionais, cada uma tentando expandir sua influência. Os amorreus também foram se estabelecendo em várias dessas cidades, influenciando a cultura e a política local. Esse período foi marcado por alianças e conflitos constantes, criando um cenário político bem dinâmico e cheio de transformações, até que Hammurabi, mais tarde, conseguiu unificar a região sob o Império Babilônico.